Glorificado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta semana, querido, amado e amada, nós temos aqui compartilhado um algo, louvado seja Deus, com a igreja do Senhor, com aqueles que o Senhor tem colocado, não é para servir conosco, para trabalhar conosco, para engrandecer o nome do nosso Deus conosco. E nós temos falado de uma atitude, louvado seja Deus, necessária na vida de cada homem e de cada mulher. Nós temos lido Daniel, louvado seja Deus, capítulo 2, mais especificamente do versículo de número 14 até o verso 17, glória a Deus, em que Daniel tomou ali uma atitude muito importante, aliás, fundamental, eu diria, que foi ele decidir em meio à adversidade que havia fugido ao controle humano em todos os sentidos, porque havia ali um decreto governamental de morte em desfavor dele, dos seus amigos e de todos os sábios da Babilônia, provocado pela atitude ímpia dos homens que se dizem sábios, que ali também havia naquele governo corrupto e que havia vitimado também os servos de Deus de maneira inocente. E Daniel, em meio àquela adversidade, aquele descontrole, aquele desequilíbrio total, ele resolveu e tomou a decisão de agir, de uma maneira que agradasse a Deus. E o que ele fez? Ele resolveu agir como? Parar a situação e trabalhar na solução, mas pela palavra. Parar a situação e trabalhar na solução pela palavra. Quero te garantir, querido, que não há governo que dê jeito quando a sua ação não está sendo trabalhada a solução pela palavra. Não tem governo, não tem ciência, não tem estratégia humana que dê jeito quando não se faz a coisa correta. E todas as vezes que se depara com impossibilidades humanas de descontrole, em que se põe, inclusive no caso aqui do Daniel, do Ananias, do Misael e do Azarias, que estão ali, aliás, eu lhe convido para ler o capítulo 2 de Daniel, para ler a Bíblia, para refletir, porque está escrito, aleluia, e você lê sem resistência, é uma bela história. A atitude do Daniel que mudou o destino dele, dos seus amigos e de toda aquela classe ali do reinado da Babilônia, foi a atitude de parar a situação e trabalhar na solução pela palavra. Por que isso? Porque nada dá jeito quando foge da impossibilidade humana. Somente a palavra do Evangelho muda uma situação quando ela foge do controle humano, do poder da ciência, do dinheiro, da política, é que então só a palavra funciona. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos lhe dizer que é necessário uma coisa. Enquanto você não tiver certeza de salvação, que aliás é a nossa primeira aula da Escola Bíblica, do Discipulado, para quem está chegando, é a certeza de salvação. E a certeza de salvação é algo tremendo, porque ela tem verdades. Ela tem verdades que são absolutas, verdades que não adianta o argumento humano, porque não vai haver possibilidade. Primeira verdade, quando você tem certeza de salvação, para você ver se tem salvação, para você saber no seu coração, e não há possibilidade de mentira, porque Deus é fiel, Ele esquadrinha o seu e o meu coração. Deus não aceita barganha, Deus não se deixa barganhar, aleluia, porque Ele esquadrinha a mente e o coração. Então é preciso que você seja verdadeiro e verdadeira na sua atitude. Então, para que você saiba se você está bem com o Senhor Deus, é preciso você saber se você já aceitou a Ele, já chamou a Jesus para morar no seu coração, para morar na sua vida, sem mistura religiosa, ideológica ou qualquer outra. Esse é o primeiro passo. E quando isso acontece, então você tem algumas verdades. A primeira verdade que
fica testificada no seu coração é que ainda aqui na terra você já sabe que começou a vida eterna, que começou a salvação. A sua vida eterna, a vida eterna do homem salvo, ela não começa só depois da sepultura. Não tem uma segunda chance depois que desliga daqui. Não existe, é utopia, são entendimentos humanos, não procedem. Você precisa decidir agora. E então, quando for a sepultura, você dorme e só ressuscita para julgamento. Não tem possibilidade depois que parte daqui. Então, a primeira coisa que se precisa ter, para se saber se há certeza de salvação, é a verdade sobre a vida eterna. Você precisa, o Daniel tinha isso, o Ananias, o Misael e o Azarias tinham essa certeza de que, apesar de na época não ser salvação o nome, mas de que eles tinham verdadeira intimidade com o Senhor. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, verso 11 ao 13, que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus no seu coração, na sua vida, não tem a vida eterna. E estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, do 11 ao 13. É preciso que tenhamos essa convicção para saber se nós conseguiremos êxito na hora de aprender a praticar ações tais como a desta semana. Aprender a parar a situação e trabalhar na solução pela palavra. Não que necessariamente apenas os crentes no Evangelho tenham esse privilégio, pois é verdade que cada homem e cada mulher que clamar terá. A segunda verdade que acontece quando alguém tem certeza de salvação é da filiação de Deus. Escute, todo mundo não é filho de Deus. O mundo não é filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para quê? Para que todo aquele que nele acredite não pereça, mas tenha a vida eterna. De forma que Deus não tem filhos humanos, naturais, genéticos, biológicos. Os filhos de Deus são por adoção. E só se é adotado quando se levanta a mão de Jesus, vem morar na minha vida, porque eu te aceito como único e suficiente Salvador. Quando essa confissão é feita diante dos homens com a boca, então agora você passa a ter convicção no seu coração pelo Espírito do Senhor de que você agora foi adotado e adotada como filho de Deus. João capítulo 1, verso 12, diz a Bíblia que, mas a todos quanto o receberam, a Jesus, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que acreditam no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a primeira verdade que você tem quando está salvo é que tem uma vida eterna que já começou aqui, uma vida que vai seguir pós-túmulo. Segunda verdade é que você consegue convicção e confirmação do Espírito Santo de que agora verdadeiramente você é filho de Deus, porque você aceitou a Jesus no seu coração para morar em você e Ele agora lhe deu esse poder de ser feito filho de Deus, lhe deu esse direito registrado no cartório espiritual do céu. A terceira verdade, quando se está com certeza de salvação, é do perdão dos pecados. Todos pecaram e foram, portanto, destituídos da glória de Deus. Não tem homem bom. Todo homem pecou, até pela sua concepção, já foi concebido num ato de sexualidade, num ato de cruzamento entre um macho e uma fêmea, porque é assim e não muda. O que passar disso não procede. Houve um relacionamento conjugal, que não tem nada de errado, mas consiste também em um tipo de falta de santidade, de pecado. E quantas vezes a gente se atrapalha, mas o que a gente tem? O privilégio de ter o perdão dos pecados. A Bíblia vai dizer na primeira carta de João, capítulo 1, que se
nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar a vida de toda injustiça. Ou seja, tudo o que passou foi lançado no mar do esquecimento e não volta mais. Então, essa verdade, a terceira verdade, quando alguém está salvo, você precisa ter no seu coração. Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabiam que se partisse dali, eles estavam com Deus, com Jeová. Hoje é com Jesus, o Espírito Santo que está aqui comigo, está também com você. A quarta verdade, louvado seja Deus, que você tem o privilégio de carregar com você quando você está salvo, é que vive de fatos e não de sentimentos. Na religiosidade, nós temos uma tendência a viver sentindo, pensando, e quando você aceita Jesus, você vive de fatos. Está escrito, aleluia. Não está escrito, não procede. Está escrito, eu obedeço. Não está escrito, não procede. O culto que estão me mandando fazer está escrito, eu faço. Não está escrito, eu não faço. Aleluia. Eu preciso entender. A Bíblia nos orienta. A Bíblia está escrito que, louvado seja Deus, nós precisamos viver de fatos. São fatos. Quando eu falo para você, eu falo de fatos. Quando Daniel resolveu ali tomar uma atitude, não foi de mentira, não foi uma esperança, uma mera esperança. Ele resolveu agir e verdadeiramente parar a situação e depois trabalhar na solução pela palavra. E então ele mudou o destino dos seus amigos e daqueles que ali faziam parte daquela mesma classe, da qual ele era, que eram os sábios da Babilônia. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 6, diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, pela fé. Aleluia. Assim andai nele. É pela fé que a gente decide, a gente abre a boca, recebe e começa uma nova vida. A quinta verdade que você aprende é o testemunho do Espírito Santo. Passa a ter no seu coração o verdadeiro testemunho de que você agora está em paz, você agora está filho de Deus, você agora tem a cédula da sua dívida de pecados, não importa quantos, rasgada, perdoada. Agora você tem essa sensação e o Espírito do Senhor testifica no seu coração. 1 João ainda, na carta do apóstolo Paulo, primeira carta de João, capítulo 4, 13. O apóstolo João, ele diz assim: nisto nós conhecemos que permanecemos nele, aleluia. E ele permanece em nós, em que nos deu do seu Espírito, é ele que dá. Por isso que homens tão sábios, tão conhecedores, tão ricos, tão poderosos, ainda caminham na religiosidade, na idolatria, no satanismo, nas religiões do mundo, aleluia, que são muito belas, mas que não procedem porque não levam o homem para a vida após o túmulo ser transformada. E nem muito menos aqui. Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, aleluia, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia, é isso que acontece quando você tem certeza de salvação. Daniel, para tomar a atitude de parar a situação e posteriormente trabalhar na solução pela palavra, ele precisava de convicção do seu relacionamento íntimo com Deus. Sexta verdade que você consegue no coração quando tem certeza de salvação é da vida transformada. Você verdadeiramente tem não uma religião agora, mas uma forma de vida diferente, uma forma de vida que jamais houve, uma forma de vida que ultrapassa qualquer entendimento, uma forma de vida baseada em um manual chamado Evangelho de Jesus. E isso é o que é tremendo, isso é o que é belo, porque agora você tem essa vida que antes não prestava, ninguém valorizava, agora transformada. O último ponto a ser ensinado a fim de nós darmos aqui um entendimento a você.
Mas segurança a você é essa certeza, aleluia, de que você tem a vida transformada. E então você vai conseguir experimentar uma vida verdadeiramente mudada, porque você está vivendo de maneira diferente. 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Você passa a ter um desejo pela coisa de Deus, pela palavra, pela mudança de fato na sua vida. Ter um crescente anseio de conhecer a Deus e a sua palavra, louvado seja Deus, é isso que acontece na novidade de vida. Então, para que você possa tomar aquela atitude de aprender a partir de agora a parar a situação e trabalhar na solução pela palavra, você precisa, em nome do Senhor Jesus, ter certeza de salvação, certeza de que o seu relacionamento está verdadeiramente alinhado com o nosso eterno e bondoso Deus. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesta oportunidade, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.